Agora vamos fazer outro loop. Tá bom? O loop é para calcular a soma de todos os elementos de um vetor, tá? Com n elementos também. Tá bom? Mais uma vez, tá bom? Já tem uma função no Scilab que faz isso, é a função de sum, que nós já até vimos nos exemplos aqui na aula. Tá? Então a gente quer o quê? A gente quer obter S tal que S seja a somatória de todos os elementos de A. Tá bom? Mas eu tenho que fazer isso aos poucos, certo? Eu preciso de um loop para fazer isso daí. Tá bom? Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou ter na variável S, eu vou ter a soma não dos n elementos, que eu não consigo ter isso de uma vez, certo? Mas dos k-1 primeiros elementos. Os elementos vão de 1 até k-1. E com k sendo igual a 1 inicialmente, e no fim do loop, o k é igual a n mais 1. Bom, no fim do loop, como k é igual a n mais 1, eu vou ter em S a soma de 1 até n, dos elementos de A com índices entre 1 e n, ou seja, todos os elementos de A. Vocês reparem que quando k é igual a 1, aqui inicialmente, tá certo? K-1 é 0. Tá? E é uma coisa que eu acho que eu esqueci de chamar a atenção na aula passada. Você tem aqui um vetor aqui, A igual a 1, 2, 4, 2, 6. Você escreve aqui, né? A índice 1, 2 pontos, 4, tá bom? Você vai ter essa parte aqui do vetor, tá bom? Se fosse A 2, 2 pontos, 3, tá bom? Seriam esses elementos aqui de índice 2 e 3. Tá bom? Se eu escrever A 1, 2 pontos, 0, eu vou ter uma matriz vazia, sabe, que o Scilab denota por isso daqui. Então agora, voltando ao nosso problema de calcular o somatório. Veja aqui como que é o nosso loop. Bom, mais uma vez, eu tenho um prólogo que estabelece aquele invariante que eu queria. Tá? Ele estabelece como? Ele estabelece de uma forma trivial, tá bom? Eu faço S igual a 0, tá bom? E K igual a 1. Então eu tenho que ter o S igual a soma dos elementos de A com índices entre 1 e 0. Ou seja, não tem nenhum elemento aqui. Então, obviamente, isso aqui é satisfeito porque a soma é 0 de nenhum elemento. Tá bom? Bom, então agora, no início do loop, isso aqui é verdadeiro, sempre. Tá? Se eu faço S igual ao valor antigo de S mais A índice K, o que significa? O valor antigo de S é a soma até K-1. Se eu estou acrescentando a essa soma o elemento de índice K, o que acontece? Depois desse comando aqui, eu vou ter S igual à soma dos K primeiros elementos de A. Se eu faço agora aqui K igual a K mais 1, como eu avancei o K de uma posição, o S, cujo valor não foi alterado, tá bom? Para o novo valor de K, ele vai ter a soma dos elementos que vão de A, de índices entre 1 e K-1. Ok? Então esse é um passo do meu algoritmo. Bom, e agora eu fico executando isso daqui até que esse loop termine. Esse loop vai terminar quando, gente? Quando K for igual a N mais 1. Bom, para K igual a N mais 1, o que vai acontecer? A soma de 1 até K menos 1 é N mais 1 menos 1, é a soma de 1 até N, como a gente queria. Ok? Deixa eu ter um desenho aqui que pode tornar mais claro aqui. Tá bom? Então, aqui é o seguinte. Primeiro, a condição inicial aqui. O S tem a soma para a esquerda do K. Tá bom? Então, no começo aqui, tá bom? O S tem 0 para o lado de cá. Tá? Aqui, ó, a soma desses três aqui, ó, 44 mais 44 mais 13 dá 101.
que eu tenho que fazer? Tá bom? O S é 101. Então eu tenho que acrescentar ao S o valor, fazer S igual ao valor antigo de S, que é 101, mais 46, que dá 147. Tá bom? Então, depois desse passo aqui, eu já teria em S a soma dos 4 primeiros elementos. Ou seja, antes eu tinha a soma dos 3 primeiros elementos, tá bom? Passei a ter a soma dos 4 primeiros elementos. E vou indo assim, ou seja, se eu tenho um passo, gente, eu mando o computador executar N passos. E aí ele vai fazer os N passos e com isso eu terei a soma que eu queria. Mais um exemplo aqui, gente, o menor valor presente em um vetor. Bom, então, mais uma vez, já está pronto, tá bom? Se vocês precisarem mesmo de fazer isso, usem a função min. Tá? Min encontra o valor do menor elemento de um vetor. Bom, então, o que a gente quer? A gente quer obter um M que seja igual ao mínimo de todos os N elementos de A. Bom, mas eu tenho que fazer isso aos poucos. Como que eu vou fazer? Eu vou explorar esse invariante aqui. Eu vou usar um K, tá bom? O K, e vou ter mínimos para partes do meu vetor. Tá bom? A parte vai de 1 até K menos 1. Tá bom? O K é igual a 2 inicialmente. Tá bom? E não vou chegar ao término do loop com o K igual a N mais 1. Quando o K for igual a N mais 1, tá bom? Isso daqui, ó, eu tenho que M, que vai até K menos 1, como K é igual a N mais 1, eu vou ter o M igual ao menor dentre todos os elementos. Ok? Olha aqui o loop, gente. Eu começo então com, certo? Eu faço M igual a índice 1 e faço K igual a 2. Bom, o invariante que eu quero manter é esse daqui. M é igual ao menor dos elementos de A entre 1 e K menos 1. Como K vale 2 inicialmente, só tem o A índice 1. O A índice 1 é o menor entre ele e ele mesmo. Tá bom? Então, eu começo assim. Então, agora, eu começo o loop com isso aqui válido. Aí eu pergunto, o próximo elemento que está de fora da área já conhecida do meu vetor, certo? Ele é menor do que o mínimo dessa parte conhecida? Se ele for menor, eu vou fazer a variável M igual a ele. Senão, eu mantenho o valor antigo de M. Bom, então logo depois da execução desse if aqui, ó, bom, eu vou ter o M igual ao mínimo dos elementos de A com índices entre 1 e K. Ok? Quando eu faço K igual a K mais 1, eu vou ter agora o M igual ao mínimo dos elementos de A entre 1 e K menos 1 para o novo valor de K aqui. Tá bom? O M não foi alterado daqui para cá, tá bom? Mas o K foi alterado. Então isso aqui é válido, ou seja, o que era válido no início do loop continua válido no fim do loop. Por isso que a gente chama isso aqui de invariante do loop. Bom, e esse loop acaba quando, gente? Acaba quando o K for, como o K está variando de 1 em 1, tá bom? Ele acaba quando o K for igual a N mais 1. Bom, então, é nessa hora aqui, se o K é igual a N mais 1, e se isso aqui é válido, se o invariante continua válido, o que nós, de certa maneira, demonstramos que fica, bom, eu vou ter o resultado que eu precisava, que é esse aqui, M igual ao menor dentre todos os elementos, os N elementos de A. É isso aqui, simplesmente, gente. Olha aqui, tá? Eu tenho uma parte aqui que já é conhecida. Bom, o menor aqui, ó, dessa parte aqui é o 34. Bom, e eu quero empurrar essa parte conhecida para que ela venha a abranger todo o meu vetor de entrada. Bom, então, como que eu faço? Eu vou indo aos pouquinhos. Eu conheço já o mínimo entre os 2 primeiros elementos. Como é que eu vou saber qual que é o mínimo entre os 3 primeiros elementos? Eu comparo o mínimo dos 2 primeiros elementos, que eu já conheci, com esse novo elemento. Como ele é menor, o menor dos 3 primeiros elementos é o 27. Tá bom? E eu passo para essa fase aqui.
Tá bom? Ou seja, eu saí de uma situação onde eu conhecia o mínimo entre os dois primeiros elementos do vetor, bom, e fui para uma situação onde eu conheço o mínimo entre os três primeiros elementos do vetor. Bom, então, se eu sei o mínimo entre os três primeiros elementos, eu consigo, aplicando novamente esse mesmo raciocínio aqui, saber qual que é o mínimo entre os quatro primeiros elementos. Depois, entre os cinco primeiros elementos, depois entre os seis primeiros elementos, e assim eu chego até eu esgotar completamente o meu vetor. Tá bom? E obter o mínimo global. Tá bom? Então esse aqui é o raciocínio que tem por trás da construção de loops.